Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Outro Lado. Eu sou o pastor Rivaldo e estou aqui para ministrar uma palavra ao seu coração. Fique até o final desse vídeo e seja impactado por aquilo que Deus tem a falar com você neste momento. Não se esqueça de deixar o seu like para apoiar o nosso vídeo e também compartilhar com as pessoas que você conhece, com seus entes queridos, seus familiares e assim por diante. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho, assim você fica por dentro de todos os vídeos que nós postarmos aqui. Vamos para a vinheta. Muito bem, meus irmãos, e hoje nós temos uma mensagem muito especial da parte de Deus para ser ministrado aos nossos corações. Quero usar o texto base de Ezequiel, capítulo de número 2, o verso ao verso de número 1. Quero trazer também o título dessa mensagem como Ponha-se de pé, porque o Senhor Jesus quer te levantar, quer te exaltar, quer trabalhar na sua vida de forma que qualquer que seja o trauma que você já enfrentou na sua vida, hoje você vai superar esse trauma pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao texto da Bíblia Sagrada. O texto nos diz, Ezequiel capítulo de número 2, verso de número 1. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Verso 2, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs de pé e ouvi o que me falava. Oremos também ao Senhor pedindo direção nesta ministração para que Ele possa abrir o nosso entendimento e nós possamos entender essa palavra tão linda que Ele tem a falar conosco neste momento. Senhor Deus e meu Pai, diante da grandeza do Teu santo nome, meu Pai querido, nós exaltamos ao Senhor, meu Pai, nós Te glorificamos, pois sabemos que oportuno é o momento de aprendermos mais da Sua Escritura. Meu Pai, nós sabemos muito bem que esta mensagem é uma mensagem direcionada pelo Seu Santo Espírito, que o Senhor possa sim estar falando conosco e nos abençoando de forma extraordinária. É o que nós te pedimos e damos graças ao Senhor desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a introdução desta mensagem, dessa história, o que nós chamamos de contexto de tudo isso, é uma história um quanto triste na Bíblia, quando nós olhamos ao olhar do Antigo Testamento, o momento em que o povo hebreu estava passando e Ezequiel, introduzido a essa massa de pessoas também, não era um momento historicamente bom de ser recordado pelos israelitas. Afinal, depois de tantos altos e baixos que os reis de Israel viveram em um período enquanto alguns reis faziam o que agradava aos olhos do Senhor e outros faziam o que desagradava a Deus, o preço pelo pecado daquela nação veio de forma muito agravante, já que depois de 3 invasões dos caldeus, a nação da Babilônia, toda Judá, juntamente com o templo do Senhor, foi destruído. Iniciou-se um cativeiro que duraria 70 anos. Agora imagine comigo você viver 70 anos em uma escravidão, a ponto de que o salmista, no Salmo de número 137, ele vai escrever que as suas harpas foram penduradas nos salgueiros e eles lamentam à beira do rio Quebar, sabendo que os seus inimigos pedem a eles os louvores que um dia eles entoaram a Deus. Essa é uma história muito triste, muito impactante dentro da história da própria Israel em si. 70 anos sem ter o templo do Senhor para adorar. 70 anos aonde muitos sonhos foram tomados do coração daquele povo. E é aqui que Ezequiel está encaixado. E eu gosto de olhar para a vertente deste profeta, porque sendo de uma família sacerdotal, sendo de uma família que seguia todo o costume que o sacerdote podia fazer na época, Ezequiel, quem sabe, cresceu almejando um dia alcançar a posição de sumo sacerdote, aonde ele poderia adentrar ao templo do Senhor e ter um contato face a face com a presença de Deus. Na hora do momento do sacrifício, na hora de prestar adoração, Ezequiel iria
receber uma visita tão impressionante da parte de Deus, que seria algo extraordinário na sua história. Mas com a invasão dos caldeus, a invasão da Babilônia, agora Ezequiel, juntamente com uma massa de outras pessoas, é levado em cativo, é levado como escravo para a terra dos caldeus. E inicia-se ali um projeto, uma proposta que o destino apresenta diante de Ezequiel. E quem sabe nós nos colocamos ali, nos colocando, melhor dizendo, na posição do profeta, é naqueles dias que nós olhamos para cima e questionamos a Deus: Senhor, o Senhor sabe o sonho que eu almejo. O Senhor sabe muito bem o desejo que eu tenho e qual é o ministério, qual é a profundidade da minha história que eu almejei quando eu colocava diante do Senhor em oração. Mas olha a circunstância que eu estou vivendo agora. Olha a dificuldade que eu estou me encontrando neste momento. Quantas vezes nós planejamos um percurso e de repente tudo vira de pernas para o ar e a gente olha para o céu e diz: Senhor, por que o Senhor está permitindo essa situação dentro da minha vida? Por que o Senhor está permitindo a minha história começar a seguir um ponto que eu nunca imaginei que estaria vivendo? Só que nem sempre Deus trabalha de uma forma que a gente já espera. Na verdade, é justamente a surpresa de Deus que nos liga de forma completa a um propósito divino. Quando Ezequiel estava agora sendo um dos cativos, caminhando à beira do rio Quebar, aonde a gente pode até assimilar o Salmo 137 com o que ele estava vivendo, você vai ver que ele estava caminhando como um cativo. E quem anda como um cativo, quem está vivendo uma posição como um cativo viveria, ele logicamente andaria cabisbaixo. Quem sabe Ezequiel caminhou à beira do rio Quebar tantas vezes, refletindo e dizendo: Senhor, como eu gostaria de estar dentro do seu templo. Como eu gostaria de estar agora prestando um sacrifício dentro do seu templo e recebendo a sua presença de forma tão extraordinária, de forma onde o Senhor se manifesta e eu posso abraçar essa presença tão maravilhosa. Mas Ezequiel está caminhando à beira do rio Quebar, quem sabe carregando baldes, quem sabe exercendo algum serviço tão esgotante, tão cansativo, e o seu semblante está decaído. Mas é interessante que no primeiro capítulo, logo no primeiro verso, Ezequiel vai deixar marcado o dia, o mês e de qual ano, e quando o céu se abre e ele tem visões da parte de Deus. E é interessante porque se conectarmos esse início do texto com o capítulo 2, o verso 1, a qual eu li aqui para vocês, você vai ver que Deus, a se manifestar-se com Ezequiel, ao falar, ao se comunicar com ele, Deus vai olhar e vai dizer assim: põe-te em pé e falarei contigo. E é interessante porque quando Ezequiel está caminhando, o que Deus requer dele de primeiro momento é que ele se erguesse. Ezequiel não estava sentado em uma posição física do seu corpo, não era isso. Quando Deus fala, põe-te em pé, Deus está dizendo, levanta a sua cabeça. Deus está dizendo, se recupere. Porque muitas vezes nós estamos como Samuel, lá no passado, quando Deus já havia revelado a Samuel que iria levantar um novo rei para Israel, e ele questiona: Senhor, mas vamos terminar o propósito com Saul? E o Senhor mesmo questiona: até quando você vai pelejar, até quando você vai desejar, até quando vai insistir com Saul? Em outras palavras, Deus estava dizendo: o que deu errado fica no passado. O que não deu certo, você deixa passar. Deus quer que nós levantemos o nosso semblante mais uma vez. Talvez você efetuou, você criou no seu coração alguns projetos e você começa a ver que às vezes não está acontecendo do jeito que você esperava. E você começa a questionar: Deus, mas por quê? Eu queria que fosse dessa forma, eu queria que esse objetivo fosse alcançado. E aí, por não ter dado certo, você abaixa a sua cabeça, você muda o seu semblante e você fica insistindo naquilo durante muito tempo. Chegou o momento que Deus está cobrando de você: é hora de virar essa página, é hora de você deixar o passado para trás e erguer sua cabeça e voltar a enxergar o propósito que existe no céu. Deus fala com Ezequiel: põe-te em pé. É necessário nós nos colocarmos de pé novamente. E é interessante porque
Ezequiel só viu as visões do céu, e nós sabemos que o céu está em cima. Ele teve que erguer os olhos para cima, e é justamente quando ele observa o alto que Deus se manifesta. É justamente quando ele levanta o rosto para olhar para o céu que Deus começa a falar com ele de novo. Talvez você só parou de ouvir a voz do Espírito Santo no seu íntimo porque talvez você não tenha olhado mais para cima. Volte a erguer esses teus olhos. Volte a acreditar no projeto que Deus colocou aí no seu coração. Nem sempre vai ser do jeito que a gente projeta, mas não significa que Deus não irá cumprir o seu propósito. Ezequiel esperava ver a manifestação de Deus dentro do templo, lá dentro de Judá. Ezequiel esperava a manifestação do céu dentro do templo, quando ele fazia um sacrifício diante do Senhor, lá dentro da sua cidade natal. Mas por mais que ele foi levado em cativeiro, por mais que ele esteja em uma terra totalmente diferente da sua terra de origem, por mais que ele foi como cativo, ainda em uma terra estrangeira, ainda fora do templo, ainda não se vestindo como ele poderia desejar ter se vestido como um sumo sacerdote, Deus rasga o céu e mostra as visões celestiais a Ezequiel. Sabe o que Deus está me mandando dizer para você? Levanta essa tua cabeça. Talvez o caminho até alcançar o seu objetivo não é o que você esperava, mas se ainda for necessário te levar para o deserto, para Deus fazer o maná cair do céu, Ele há de fazer. Muitos desertos na nossa vida, eles vêm justamente para nos preparar. Nem sempre nós estamos preparados para viver aquilo que Deus tem por promessa. Olha para Davi. Davi enfrentou Golias usando uma funda e 5 pedras, mas quando ele se torna rei de Israel, Davi teve que aprender a segurar a espada. E sabe quando que a Bíblia nos revela que Davi segurou uma espada pela primeira vez? Foi depois que ele derrubou Golias, decapitou a sua cabeça e segurava ela nas mãos junto com uma espada. Deus primeiro ele nos prepara para grandes confrontos. Deus primeiro nos leva para um caminho que nem sempre é o que a gente espera, mas é aquele caminho que nos torna capacitados para abraçar primeiro aquilo que Deus tem por projeto. Mas está na hora de levantar a cabeça. Se algum projeto não deu certo na sua vida, se algum propósito ainda não se cumpriu na sua história, lembre-se, não se abata por isso. Deserto é lugar de passagem. Deserto não é um lugar de morada. Deus permite você passar pelo deserto e Ele tem data para você entrar nele, mas também já tem uma data determinada para você sair. Só que a pessoa que entra não é a mesma pessoa que sai desse deserto. Você pode entrar fraco, pode entrar desanimado, o meio desse deserto pode até te deixar bastante abatido, mas se você sobrevive, se mantém olhando para cima, pode ter certeza que você vai sair uma pessoa transformada do meio desse deserto. É no deserto que Deus mandou as leis, é no deserto que Deus fez cair maná, é no deserto que Deus preparou a grande geração, uma geração que nasceu ali, uma geração que foi preparada ali, mas que o seu objetivo era alcançar Canaã, que era a terra da promessa. Antes de Canaã existe um deserto. Antes do objetivo existe uma preparação. E é justamente essa preparação que Ezequiel enfrentava naquele momento de cativeiro. Mas Deus não deixou sozinho. Deus não deixou incapacitado. E para encerrar, eu quero deixar uma mensagem também muito poderosa para a sua vida. Existiam 2 histórias. Uma tempestade em alto mar e um outro mar que também estava passando por tempestade. Um barco em cada situação. Em um barco, Jonas dormia. No outro, Jesus estava dormindo. E o interessante é que, embora na ocasião de Jonas fosse o problema da tempestade, na ocasião de Jesus era a solução. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso para encerrar? Eu quero dizer para você que todos nós vamos enfrentar tempestades. Todos nós vamos passar por situações tempestuosas. Mas o que vai fazer você triunfar é quem você leva dentro do seu barco. Enquanto Jesus estiver no seu barco, você vai conseguir triunfar.
que neste momento dessa mensagem você possa entender que é necessário olhar para cima, é necessário se pôr de pé novamente. Tem muitos pregadores que podem estar ouvindo essa mensagem neste momento. Um dia pregaram, quem sabe um dia louvavam ao Senhor, e talvez por algum acidente, algum momento difícil, você abandonou a causa, esqueceu desse ministério. Mas Deus está falando com você neste momento e dizendo: olha, volta à sua posição, volta a exercer o chamado que Deus tem para a sua vida. Deus não permitiu você ser levado nesse cativeiro em vão. É para mostrar que no meio dos seus inimigos, no meio desse deserto, no meio dessa adversidade, Ele ainda é Deus para te honrar. Ele ainda é Deus para te levantar, ó glória. E eu sinto uma presença poderosa de Deus, eu sinto a autoridade do Espírito Santo. Volte a acreditar no seu chamado. Volte a acreditar na promessa que Deus tem para a sua vida. Não é em vão aquilo que Deus está construindo sobre a sua vida. Que Deus possa te abençoar neste momento. Está trazendo a profundidade dessa mensagem de tal forma que você possa ser impactado pela graça do Espírito Santo e pelo poder da palavra de Deus. Que o Senhor Jesus possa abençoar todos. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Tem muitas almas que precisam receber essa mensagem. E você será o veículo que Deus vai usar para levar essa mensagem até eles. Deixe o seu like para apoiar o crescimento desse canal. Se inscreva caso ainda não for inscrito. E ative o sininho para ficar por dentro das próximas notificações de vídeos. Eu sou o pastor Rivaldo e que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Fique com Deus.